Os dentes posteriores também vão ter a cinta metálica. Normalmente a cinta metálica dos dentes posteriores é um pouco mais espessa, tá? Em torno de 1,5 mm, 2 mm. Na parte lingual ou palatina a gente aceita até 2,5 mm. E nas partes proximais, essa cinta metálica ela sobe. Tá? Então ela fica uma diferença, ela fica mais alta, que a gente chama de poste proximal. Para que isso? Para manter a estabilidade da cerâmica sobre a superfície metálica. Então quando ele recebe cargas na direção no sentido vertical, para que a cerâmica estabilize, ele precisa desse poste proximal. Tá? E também nós precisamos de uma altura mínima na vestibular, porque embora seja dente posterior, paciente nenhum quer que a cinta metálica fique exposta. Então, em torno de meio a 1 milímetro. Outra maneira de resolver esse problema da exposição metálica é fazer uma aplicação de cerâmica apenas por vestibular e esconder a cinta metálica. Então, isso aí chama-se cerâmica de ombro. Às vezes vocês vão pegar a tabela de preço do protético e está escrito lá cerâmica de ombro, tantos reais. O que é a cerâmica de ombro? Você faz o preparo por vestibular, essa cinta metálica, ao invés dela ficar exposta, ficar em contato com o final do endotérmino, ela fica aquém do endotérmino e esse espaço entre o cobre metálico e a linha metálica ela é preenchida com uma cerâmica de ombro. E a cerâmica tem que ser uma cerâmica reforçada, leucita, de silicato de lítio ou até uma zircônia, tá? Por quê? Porque se ela for só a cerâmica feldspática, ela pode romper e sofrer fratura. Em alguns pacientes é impossível fazer a parte oclusal em cerâmica, faz um misto com a parte oclusal em metal e reveste a parte vestibular com cerâmica. Muito similar às coroas metaloplásticas que nós falamos no começo da aula. Só que ao invés de você pôr acrílico na vestibular, você põe cerâmica. Qual é a indicação para esse tipo de trabalho? É quando você tem uma altura oclusal muito reduzida, você não consegue fazer desgaste para dar os 2 milímetros de espaço entre o dente antagonista e o dente preparado. Você conseguiu, por exemplo, só meio milímetro de espaço. Não tem como pôr metal e mais a camada cerâmica. Então você faz a parte oclusal em metal. Paciente que tem parafunção também, que tem bruxismo ou tem apertamento, muitas vezes a cerâmica estoura devido a essas parafunções. Então você põe metal. Lembrando que tudo você tem que combinar antes com o paciente. Tudo que você fala antes é combinado. Tudo que você vai falar depois é justificativa. Então, geralmente, se eu não encontrei meu paciente, vai ficar uma superfície metálica exposta. Instala a prótese, eu faço a prova, ele vai pegar o espelho e vai ver, mas doutor, mas eu não quero esse metal aparecendo, eu não quero essa parte escura, eu quero tudo da cor do dente. Então você já combinem isso antes com o paciente. Tá? Então tem casos que não tem como colocar cerâmica na oclusal dos dentes posteriores, vai ter que ficar exposto metálico. Então aqui vocês veem uma figura mostrando a colocação da cerâmica, tá? Então vocês têm que ver o quanto que ela pode recobrir, tudo isso faz parte do planejamento, monta um articulador, faz as guias para ver onde que você consegue pôr cerâmica, onde vai metal. Em alguns casos tem que ficar toda a superfície oclusal exposta em metal e algumas vezes fica meia superfície oclusal somente. Então, por exemplo, segundos e terceiros molares, você vai fazer um preparo, você não tem espaço suficiente ou você não consegue fazer um preparo adequado. Ficou muito fino aquele espaço entre o dente antagonista e o molar. Aí você deixa em metal. Quando a gente põe uma camada muito fininha de cerâmica, às vezes você vai fazer um ajuste oclusal, passa a broca, acaba desgastando a parte cerâmica e expondo o metal da prótese. Tá? Isso é uma coisa relativamente comum. Erro de planejamento ou impossibilidade de fazer o preparo adequado. Tá? Então tudo isso aí é bom avisar. Então está aqui o preparo posterior, vocês veem o dente preparado, vocês veem essa parte mais cinza, a parte da infraestrutura, e a parte de revestimento com a cobertura cerâmica. Então esse é o objetivo do preparo e da confecção da infraestrutura de uma coroa metalocerâmica. Óbvio que esse desenho está desproporcional. O cobre metálico ele tem que ser 1/4 da restauração total.
Mais exemplos de copings aqui de elementos unitários. Então a prova do coping. E do lado vocês veem já as peças com a cerâmica aplicada. Então primeiro vem só o metal. Vocês vão provar no paciente o metal. Fazer uma moldagem de transferência para depois ser aplicada a cerâmica. As infraestruturas também podem ser feitas, devem ser feitas também para pontes fixas de vários elementos. Então a gente viu até agora o elemento unitário, a gente vai ver quando é uma prótese de múltiplos elementos. Quem vai definir isso? Onde estão os pilares e o número de ponticos da infraestrutura. Então a gente vai seguir os mesmos princípios feitos por elementos unitários em cada dente pilar, e depois a gente vai seguir, dependendo da complexidade do caso, a gente vai ter que fazer uma infraestrutura adequada para aquele caso. Para isso nós vamos seguir a lei das barras. Então nós temos que lembrar que toda ponte fixa é uma viga com 2 pontos de apoio, ou 3, ou depende do número de pilares que tem, mas é uma viga apoiada nos pilares.